Às vezes é difícil continuar seguindo em frente após vivenciar inúmeras catástrofes ou mesmo perdas de pessoas importantes e não saber exatamente se vale a pena continuar sem saber se existe uma luz no final do túnel. E é exatamente em um cenário totalmente tomado pelo caos de uma guerra que os nossos personagens continuam tentando e buscando forças onde não existe para continuar seguindo em frente. Hoje vamos falar sobre o mangá The Horizon. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu quero trazer uma review aqui pra vocês do mangá The Horizon, que é um mangá extremamente tocante, né? Ele é muito bom, ele é arrebatador, ele é filosófico, enfim, ele é muitas coisas que eu vou comentar aqui no decorrer desse vídeo, tá bom? E já fica a indicação pra vocês que é um mangá excelente, é uma história muito boa. Eu não sei exatamente se é um mangá ou se é uma webtoon, enfim, mas fica aí a recomendação, tá? Ele é curtinho, ele tem 21 capítulos, eu acho que esses 21 capítulos foram compilados em 2 ou 3, acho que 3 volumes, então é uma leitura bem rápida, tá bom? E vale muito a pena, porque, sobretudo, sobre várias coisas que The Horizon vai tratar ali, a tônica está justamente em seguir em frente, em, independente da situação, você tentar encontrar um novo horizonte para você nunca desistir, mas sempre continuar, seguir em frente. Provavelmente The Horizon não seja um mangá que vai, né, atrair todo mundo, não vai conseguir captar a atenção de todo mundo, porque ele é um pouco pesado, porque basicamente a gente tem a narrativa sendo distópica, onde os nossos personagens eles estão em um mundo totalmente tomado pelo caos de uma guerra. Então a gente vê toda aquela coisa que é meio típica de guerra, né? Bombas no meio do nada, tiroteio, pessoas mortas, e a gente começa a história de uma forma completamente impactante com o protagonista, onde ele dá de cara com a mãe dele morta, né? Com os miolos da cabeça pra fora, enfim, e é até uma cena bem pesada, eu diria, porque ele meio que talvez não entenda de início o que aconteceu, então ele vai pegando os restos do que sobrou da cabeça da mãe dele, vai juntando e vai tentando colocar dentro de novo, sabe, até ele perceber que ela estava morta. Então é um começo bem, como é que eu posso dizer, bem impactante, é um começo bem pesado, e ele vai direto ao ponto do que você vai encontrar em The Horizon. Ele já vem mostrando pra ti o que é. Ele mostrou a que veio, basicamente. Então, talvez não seja um mangá, uma história que vai cativar tanto, né, que vai chamar toda a atenção ou prender pra que tu continue na história. Mas, se você continuar, né, se você seguir em frente, se você chegar até o final, você vai ver que vai valer a pena toda essa trajetória. E o começo mesmo, antes dele chegar de fato nessa cena da mãe dele, que também faz parte do início da narrativa, a gente já tem um momento de desolação, a gente tem os primeiros quadros do mangá mostrando, dando um foco nele, no protagonista, e a feição dele é completamente avassaladora. Ele está desanimado, desmotivado, ele não tem mais nenhum senso de direção, ele é uma pessoa completamente vazia. E ao longo da história, ao longo da narrativa, a gente vai vendo que isso é meio que um padrão, né? Não somente com ele, mas com vários outros personagens que vão aparecendo no decorrer da história, e todos ali têm um semblante parecido, porque basicamente não existe mais esperança, né? A gente vê um mundo em guerra, um caos completo, as pessoas se matando, todo mundo querendo subir em cima do outro para ter uma certa vantagem ali em determinados momentos, e então o que a gente conhece de humanidade nesse mundo distópico de The Horizon não existe mais. Então as várias pessoas que vão aparecendo ali, que nós vamos sendo apresentados a eles, têm basicamente o mesmo semblante e o mesmo pensamento de que talvez não vale a pena, o destino final é a morte, então por que continuar vivendo nesse mundo de caos, por que continuar vivendo sofrendo, né, sendo que o destino é um só, né? Então basicamente a gente acompanha essa base, né? A história vai ser fundamentalizada nisso, nessa questão desse sofrimento dos personagens, nessa questão de não conseguir enxergar o futuro e ainda assim, de certa maneira, tentar continuar seguindo em frente.
Então a gente segue o nosso protagonista, que eu acho que ele não tem um nome, agora eu não lembro, eu acho que a história não dá um nome pra ele, porque inclusive o título de cada capítulo é O Garoto, né? Então o Garoto parte 1, o Garoto parte 2. E enfim, e mais pra frente vai surgir uma garota que eu vou comentar também, então é só o garoto e a garota, ou sei lá, e aparece outro personagem que é o Homem de Terno Preto, ou o Homem Misterioso, o Homem Esquisito. Nenhum personagem tem um nome, e também não é necessário a gente saber dessa informação, porque o que realmente importa é o que foi passado ali pra gente. Então a gente já começa com o nosso protagonista, o garoto, meio que abandonando a esperança, tendo essa quebra de esperança por conta do cenário que ele está envolvido ali, por conta do mundo atual, por conta da guerra, por conta das perdas, por conta de todo o caos que está acontecendo. Então ele meio que quebra por dentro e não existe mais esperança, não existe mais solução, e ele acaba por vários momentos pensar, né, cogitar, ponderar ali a ideia de desistir de tudo. E a gente vê que isso é uma máxima do personagem. A gente tem outros personagens também, como eu comentei, mas falando especificamente do protagonista, do garoto, a gente vê que esse pensamento acompanha ele do começo até o fim. Dessa questão de talvez não vale a pena continuar vivendo, né? Não vale a pena se esforçar pra alguma coisa que tu nem sabe o porquê. Então a história vai ter vários conflitos, ela vai começar a trabalhar vários conflitos do próprio protagonista com ele mesmo, né? Essas questões questões existenciais, questão de não entender por que as coisas são como são, por que a humanidade age de uma determinada forma, sendo que poderia ser de outra. Então, enfim, essas coisas vão acompanhando ele, a gente vai acompanhando também essa trajetória do personagem, que é muito interessante e, ao mesmo tempo, impactante e tocante, porque é exatamente isso, é exatamente essa questão das emoções, desses pensamentos internos, essas questões intrapessoais ali, os momentos introspectivos do protagonista, que faz valer a gente acompanhar a jornada do começo ao fim de The Horizon. E é justamente aí que entra essa questão de você procurar um novo horizonte, né, The Horizon, porque, e isso fica mais enfático nos últimos capítulos, quiçá no capítulo final de fato, né, que tem a questão do horizonte de fato mesmo concretizado, mas ele tenta, mesmo tendo todos esses pensamentos negativos, ele tenta encontrar uma positividade ali, ele tenta encontrar uma força onde não tem, enfim, para poder continuar seguindo em frente. E é aí que ele conhece uma garota, né? É aí que vem a garota, e é muito interessante porque tem toda uma construção. A gente basicamente não sabe exatamente todo o passado do garoto, a gente começa ali com ele perdendo a mãe dele, pessoas importantes, onde ele morava, todo mundo morreu. Enfim, a gente tem esse background dele que já dá pra entender bastante coisa, que fundamentaliza o porquê, né, dele sentir tudo que ele sente. Enfim, então todas essas perdas, principalmente a da mãe, configura o estado atual dele. E aí a gente vem pra garota, que tem toda uma história, a da garota tem uma história contada ali, tem um flashback, é muito interessante a gente ver tudo isso. E ela vai mudar tudo pra ele, assim como ele também vai mudar tudo pra ela. Então a gente acompanhar a trajetória da garota, a gente vê como tudo se sucedeu com ela, é muito interessante. E ao mesmo tempo que é chocante e é triste, e sabe, é melancólico demais, porque realmente é uma coisa que é feita pra tocar, é uma coisa que é feita pra tu chorar mesmo, sabe? O objetivo é fazer você chorar, é isso, esse é o objetivo de The Horizon. E enfim, até que acontece toda a história, eu não quero contar aqui pra vocês, eu não quero dar spoiler sobre a história, beleza? Até porque vale a pena tu ler, é curtinho, 21 capítulos, cara, não vai custar nada. Então, enfim, não vai custar nada do teu tempo, né? Acontece toda a história e a gente tem meio que um ponto de convergência ali, que é onde os dois se encontram. E esse encontro muda tudo, sabe? Muda pros dois, porque é onde eles veem que talvez ainda exista esperança, independente de tudo que aconteceu no passado, independente das circunstâncias que levaram os dois a estarem ali naquele momento, agora talvez exista uma esperança. E os dois juntos, né, eles podem se ajudar a conquistar algo melhor. E é aí que eles vão em busca do novo horizonte, em busca de sempre seguir em frente, de sempre caminhar à procura de algo melhor. E uma coisa interessante é que ambos perderam coisas importantes, né? Ambos perderam pessoas. Isso torna a narrativa mais densa, na verdade, torna o personagem mais denso, a partir do ponto em que a gente entende que
de um lado a gente tem um personagem que perdeu tudo e tá sem esperanças, e do outro a gente também tem outro personagem que perdeu bastante coisa, que passou por momentos difíceis e também está sem esperança. Então são dois personagens que se encontram em momentos oportunos, que precisam de uma motivação, que precisam de um motivo para não desistir da vida. Então, quando eles se juntam, quando eles se conectam por esses laços que são tristes, que são laços de perda, que são coisas que afetaram de forma significativa a vida de cada um. Então, a partir dessa junção, né, a partir desses problemas de ambos, eles conseguem criar uma conexão para poderem seguir, sabe? Então é muito interessante a gente acompanhar toda essa construção que teve para cada um dos personagens principais ali e ver como eles se ajudam, né? Ver como de forma mútua eles tentam seguir em frente. Então a parte da jornada é interessante em The Horizon porque a gente vê eles enfrentando muitas coisas e inicialmente, mesmo sendo estranhos, eles conseguem sentir uma certa ligação, uma certa sinergia que é meio que inexplicável, mas que talvez aconteça por várias coisas. Talvez eles se conectaram pelo simples fato de um sentir o problema, de um sentir o passado pesaroso do outro, entende? Alguma coisa assim do tipo, ou também pelo fato de eles serem crianças. Então essa questão de confiança, essa questão de ter uma conexão é mais fácil, é mais rápido. Então tudo isso engloba a relação dos dois, tudo isso tá no pacote e é muito legal a gente acompanhar toda essa jornada, toda essa odisseia que eles enfrentam nesse mundo distópico aí de guerra. Ao mesmo tempo que é legal, também é muito trágico, é muito triste. A gente vai acompanhando isso e as lágrimas vão escorrendo porque realmente é tenso o negócio. Ok, basicamente a narrativa é isso, tá? A história de The Horizon é essa que eu comentei com vocês, e agora eu quero dar minhas considerações aqui acerca da história, o que eu achei, beleza? Sem spoilers, até agora eu não dei nenhum spoiler, porque eu quero que você leia, porque é muito bom, é muito interessante a história de The Horizon, tá certo? Mas enfim, o que eu queria comentar, agora iniciando a minha opinião acerca da história, né? Primeiro, a questão de não ter muitos diálogos, né? São poucos capítulos que tem alguns diálogos, algumas páginas ali que tem mais diálogos do que outras, né? Mas na grande maioria, a história é contada somente por ilustração. E isso é maravilhoso. E isso é perfeito. Eu já comentei aqui em alguns vídeos que eu, particularmente, eu prefiro mangás que tem poucos diálogos e é mais ilustração, né? Sou meio preguiçoso, né? Então eu acho mais conveniente pra mim, mas porém, todavia, entretanto, no caso de The Horizon, é interessante porque a narrativa, ela se sustenta somente com as imagens. Você não necessita de um diálogo, você não necessita de uma exposição dos personagens ali, do que eles estão pensando, do que está acontecendo, para tu poder sentir alguma coisa, sabe? Então, é muita questão do feeling, de você ver os quadros, de você acompanhar a narrativa e você conseguir sentir, sabe? As imagens, os quadros, eles conseguem transferir para ti os sentimentos que o autor, eu não cheguei a pesquisar, né, quis transmitir, né? Você consegue sentir tudo aquilo. E é muito interessante porque The Horizon, ele é justamente um mangá impactante, um mangá que vai vender a história, um mangá que vai tentar te convencer não pelos textos, não pelos diálogos, mas pelas imagens. E isso é o cerne da questão, entendeu? Porque é justamente essa questão de enfatizar o quanto a realidade daquele universo é sofrida, o quanto a história dos personagens é tensa, o quanto os personagens sofreram. E a imagem por si só, sabe, os quadros ali, os desenhos, consegue passar isso, consegue transmitir isso pra ti. Então, o diálogo, sabe, as falas dos personagens, os balões ali, são meio que um adicional, sabe, é um bônus ali pra ti. Mas enfim, eu gostei pra caramba dessa questão, então se tu gosta de mangás, de histórias que não tem muito diálogo e é mais imagens, The Horizon vai ser uma ótima sugestão pra ti, beleza? E ainda falando sobre a questão dos quadros, a questão das imagens de The Horizon, que cara, são muito contemplativos. Basicamente, é o tipo de mangá, tipo de história que vai te fazer usar o senso crítico ali em alguns momentos, porque é levantado algumas questões morais, éticas ali, enfim, que é muito interessante, acompanhado de vários momentos, vários quadros, várias imagens ali, que são contemplativas, são melancólicas, são tristes, são existenciais e, sobretudo, são muito solitárias. Então, a sensação maior que tu tem lendo The Horizon é de solidão, é que tu se sente sozinho, tu se sente vazio, porque é exatamente essa sensação que os personagens
do mangá, os personagens da história te passam de que eles estão em um completo limbo, não sabem o que estão fazendo e não tem ninguém pra aconselhar, não tem ninguém pra auxiliar, e eles estão sozinhos, estão solitários. De todas as sensações, desde tristeza, melancolia, que basicamente é a mesma coisa, a maior de todas é a solidão, porque tu consegue sentir isso no âmago, sabe? É tão profundo essa questão de The Horizon que você consegue sentir, é quase que tangível, é bem interessante isso, e, novamente, consegue passar isso apenas pelas imagens, não é necessário diálogo. Então isso eu acho que talvez seja o mais interessante do mangá, né? Então fica mais uma vez a recomendação, se tu gosta desse tipo de história, porque The Horizon é muito bom e vai conseguir captar a tua atenção, vai conseguir te comprar ali somente pelas imagens, somente te mostrando o que os personagens estão passando e estão sentindo. Em suma, é uma questão muito arrebatadora, né? A história, as imagens ali, os sentimentos dos personagens, o que eles pensam e tudo mais é completamente arrebatador e é muito legal. E pra finalizar esse vídeo, falar sobre o quadro final de The Horizon, sem spoiler, tá bom? Não quero comentar nenhum spoiler aqui pra ti, já comentei, né, já suprastei isso, reiterando mais uma vez. Mas a mensagem final de The Horizon, que essa eu posso comentar por alto, né, porque não vai atrapalhar, não vai estragar a tua experiência, que é a questão de esperança, sobretudo acreditar em alguma coisa e possivelmente acreditar no amor, né? Porque o amor vence todas as coisas, não é verdade? E aí vai do que você decidir amar, sabe? Se é alguém, se é alguma coisa, se é algum objetivo, contanto que você ame com tanta determinação que isso te faça ter esperança para continuar sobrevivendo. Então essa é a grande lição de moral de The Horizon, e o final mostra a imagem de um grande horizonte denotando que ele tá lá, ele sempre esteve lá. Né? Então, a cada dia, né, a cada manhã, tudo se renovava. E o que era necessário, o que era importante, era nunca perder a esperança, porque se você se mantivesse convicto, né, se você tivesse esperança, o amanhecer iria vir, um novo dia iria vir e com ele novas possibilidades. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, desta vez comentando sobre The Horizon, uma história incrível, impactante, bastante imersiva, e fica aí a recomendação para você ler The Horizon, porque é muito bom, beleza? Se tu chegou até aqui, é porque provavelmente tu gostou, na verdade, então eu peço, deixa o teu like porque é muito importante, ajuda pra caramba no engajamento e me ajuda também a continuar gravando os vídeos aqui pra vocês, ok? E se inscreva no canal caso tu não for inscrito e ative as notificações para tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar. E deixa aqui nos comentários o que tu achou de The Horizon, certo? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!